A gente volta a falar agora aqui no estúdio sobre psicologia, só que com um outro viés. O Brasil, ele é o país com a maior proporção de pessoas ansiosas do mundo. 9,3% da população, segundo a última estimativa global de transtornos mentais, que foi feita pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, também é o segundo país das Américas com a maior prevalência de depressão. Isso faz com que as pessoas elas acabem pedindo ajuda, buscando ajuda também e principalmente através da psicoterapia. Então vamos entender um pouquinho da importância dela? Com ela, a psicóloga Mariana Gai, que fazia muito tempo, estava com muita saudade de entrevistar você. Eu também, muito obrigada pelo espaço de sempre, Mara. agradeço. Especialmente nesse mês, como o colega estava falando, é um mês que a gente precisa fazer mesmo alusão a temas sobre psicoterapia e psicologia em geral. Verdade. Primeiro, parabéns pelo Muito Dia do obrigada. Psicólogo, que foi dia 27. Segundo, seja muito bem-vinda ao Gazeta Muito News, obrigada. edição da manhã. E, Mário, eu queria que a gente começasse falando sobre esse boom de terapia, que pelo menos essa é a sensação. O Brasil realmente está vivendo esse momento? Sim, nós estamos vivendo esse momento porque, na realidade, eu considero que isso é multifatorial, né? Não tem uma única explicação. Óbvio que nós tivemos aí uma grande disseminação de informações sobre o processo psicoterapêutico, por exemplo, mas também, claro, sobre a psicologia de modo geral. E é muito importante que a gente observe que os aspectos que fazem com que as pessoas cheguem ao acesso a serviços de saúde e, sobretudo, a serviços de psicologia, é uma soma de fatores. Tanto fatores no sentido de que a sociedade permita que essa pessoa tenha acesso, o sistema, o nosso governo faça, assim, materiais de incentivo e campanhas de incentivo, a exemplo do Setembro Amarelo que chegaremos Sim. agora, o próprio Janeiro Branco, mas de modo geral nós temos passado por um período muito turbulento desde que a pandemia chegou, né, Mara? Então, tanto que 60% das pessoas, dessas 5%, desculpa, que fazem psicoterapia aqui no Brasil, elas narram que passaram a fazer terapia durante o processo de pandemia, durante o período de pandemia. Então, é muito importante que a gente perceba que às vezes as pessoas recorrem em períodos mais turbulentos, mas que no fundo entendem que a psicoterapia pode ser um serviço que lhes auxiliem com os desafios de modo geral no sentido da sua saúde mental. E, Mário, a gente está vivendo uma mudança cultural ou ainda existe muito tabu quando a gente fala sobre saúde mental? Ainda existe algum tabu, a gente sabe que ainda tem alguma resistência, mas estamos sim vivendo um período de transição. Estamos muito melhor do que estivemos. A exemplo, por exemplo, dos discursos, depoimentos que os nossos atletas durante as Olimpíadas trouxeram e levantaram Sim. a bandeira dos seus psicólogos. Acho que a gente viveu para viver isso, né? Assim, a gente viveu para ver isso acontecer e, na realidade, nós vemos aí desconstruindo um pouco dessa resistência e desses tabus. A gente passou, como eu disse, por um período muito turbulento que fez com que a gente precisasse entrar em contato com as nossas questões emocionais de maneira mais significativa, mas a verdade é que, Mara, antes disso, nós já tínhamos questões a resolver. Sim. Todos nós. É impossível passar por essa vida sem sofrer e sem sentir dor. Então, é cada vez mais comum, tem sido cada vez mais comum que as pessoas recorram aos serviços de psicologia com muito mais naturalidade e menos resistência. De acordo com os dados que nós temos, o que é que tem levado essas pessoas à terapia aqui no Brasil? Eu falei, né, que a gente é o país aí com alta prevalência, tanto em relação à ansiedade como também em relação à depressão. Sim. Acredito que esses são os principais, mas também tem outros Sim. pontos que têm levado as pessoas a buscarem a psicoterapia. Sim. Durante a pandemia, na realidade, em períodos epidêmicos, as pesquisas mostram que, além da ansiedade e da depressão, existe outro transtorno que acaba surgindo muito em períodos pós-pandêmicos, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. É também outro fator que tem aí, que a gente tem observado uma prevalência grande. Mas, de fato, a ansiedade e a depressão lideram todos os índices, infelizmente, e o nosso país, como você mesma disse, é, infelizmente, uma referência ruim nesses âmbitos, nesses números. Acontece que nós vivemos um período, de fato, muito desorganizado a nível da nossa rotina, de maus hábitos, em função de rotinas de trabalho extremamente exaustivas. Nós temos desenvolvido, por exemplo, incidência muito alta, temos também de burnout. Então, 30% dos trabalhadores brasileiros, né, estima-se que tenham passado por um período de burnout, que foi reconhecido pela OMS como uma doença ocupacional. Então, nós temos aí visto, assim, a incidência de doenças que, no fundo, se correlacionam com o nosso estilo de vida, se correlacionam com os aspectos socioeconômicos que o nosso país vive, mas também, obviamente, no sentido de temos muita coisa para tratar que fomos negociando ao longo da vida e que, conforme os tempos vão, de fato, se tornando um pouco mais complicados, essas questões vêm à tona. Costumo dizer que a conta chega e tem chego. Tem, né? tem bastante, realmente. E às vezes, viu, é uma conta muito alta. As pessoas, elas precisam realmente ali de bastante acompanhamento. E para corroborar tudo isso que a Mari está falando para a gente agora, eu tenho mais alguns dados. Deixa eu falar com você aqui nessa câmera mais fechada. Olha, apesar desse boom que a gente está vivendo, né, da busca por terapia aqui no Brasil, somente 5
pouco mais de 5% dos brasileiros fazem tratamento com a psicoterapia. Uma indicação, geralmente adotada como terapia primária para lidar com as questões de saúde mental. E cerca de 19% dos brasileiros já chegaram a se consultar em algum momento com algum psicólogo ou psiquiatra no decorrer desse último ano. Porém, a grande maioria não passou de 5 encontros. Então, a gente, com esses dados, percebe que, apesar dessa busca mais intensa, ainda existe uma certa resistência, né, Mariana? Sim, eu diria que até também uma dificuldade de acesso. Apesar de eu ter citado essa democratização do acesso a serviços de saúde, no sentido de termos mais informações, inclusive os próprios meios sociais e redes sociais, aliás, os próprios sistemas que a gente tem de acesso hoje muito mais facilitados, né? A informação está na palma da nossa mão e hoje em dia tem muita gente produzindo conteúdo na internet, nas redes sociais, para desmistificar determinadas questões, para ensinar, para, de fato, psicoeducar, né? Digamos assim, obviamente, pessoas que produzem ali serviços e tipos de conteúdo responsável. Então, fazem esse processo de psicoeducação e as pessoas, elas têm se reconhecido mais através desses conteúdos. Então, ela passa a ver o sintoma fora dela e passa a se reconhecer naquele âmbito. E aí, sim, ela pode se sentir ali tocada a buscar, por exemplo, um serviço. Mas a gente sabe que não é todo mundo que tem essa possibilidade de, por exemplo, pagar por um serviço de psicoterapia. Infelizmente, ainda é um serviço, de certa forma, elitizado. Por isso que eu disse, é tão importante que, de fato, a gente tenha políticas públicas que garantam à população esse tipo de serviço. Hoje em dia, infelizmente, o número de psicólogos nos serviços municipais, estaduais, enfim, a âmbito nacional e federal, não são o suficiente para, de fato, conduzir a demanda que a gente tem no nosso país, infelizmente. Mas a gente tenta e hoje talvez já estejamos melhor do que já estivemos. Para conseguir atender, toda essa demanda da população. Eu tenho outro dado também que é muito interessante, porque a gente tem ali 5% dos brasileiros fazendo a psicoterapia, fazendo esse acompanhamento psicológico, porém 1 a cada 6 brasileiros usam medicamentos para tratar ansiedade e depressão. Mariana, chega até a ser algo realmente bastante divergente, né? A conta não fecha, né? A conta não fecha. A conta não fecha. Infelizmente, o nosso país também lidera esse índice de medicação sem acompanhamento, sem orientação profissional. É muito comum, se a gente parar para pensar, que a pessoa diga assim, eu tomo medicação, a minha prima, a minha irmã, o médico passou para fulano, e eu tomo porque eu também sinto isso, eu também tenho dificuldade de dormir, eu também me sinto ansiosa. E as pessoas vão se automedicando através de orientações de terceiros e não entendem o risco que isso pode acontecer. Os psicoeducativos, quando bem indicados, quando feitos com acompanhamento profissional, óbvio que eles farão completa diferença em casos como nós estamos de ansiedade e depressão, por exemplo. Hoje em dia, nós temos mais de 200 pesquisas, Mara, nos indicam que o tratamento mais eficaz para transtornos mentais é, de fato, a conjuntura entre psicoterapia, psicoativos, no sentido dessa orientação acompanhada, e atividade física. Então, é recomendado. Agora, desde que seja para você, desde que seja algo no sentido de foi feita uma avaliação e, a partir disso, entendeu-se que era interessante que eu adotasse essa medicação. Mas é um perigo, né? A gente precisa alertar. É muito perigoso que a gente faça uso disso, inclusive isso pode piorar o seu quadro, porque a gente não sabe se essa droga efetivamente é para o seu caso, não sabemos inclusive a necessidade, as miligramas, enfim, é tanta coisa que deve ser observada que, de fato, o mais importante é que você busque o que você tiver ao alcance, o que estiver ao seu alcance, o que for uma possibilidade para você, mas busque algum profissional que possa lhe orientar melhor. Bem, diante de tudo isso, tem que fazer aquela pergunta clássica. Qual que é a importância, então, da terapia, da psicoterapia, desse acompanhamento psicológico para essas pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão e outros tantos transtornos que afetam a saúde mental? Muitas vezes a gente chega numa fase da vida que a gente se vê tão perturbado, tão desorientado, que a gente não entende, inclusive, por que aquele serviço pode nos ser útil. Como é que uma pessoa pode nos ajudar se nem eu estou conseguindo me ajudar? Às vezes a gente desconfia mesmo da validade, mas é muito importante que, antes de desconfiar dessa validade, que a gente use os serviços que estão à nossa disposição para nos auxiliar durante determinada fase da vida. Eu costumo dizer que a terapia, ela não vai ser eficiente só naqueles momentos mais desafiadores. Será também, mas é muito importante que a gente reconheça que a gente vive numa sociedade em que as coisas têm acontecido de maneira muito acelerada e nós não fomos feitos para isso. Nós precisamos nos adaptar a uma sociedade que, de fato, de alguma maneira, desestrutura emocionalmente. E eu preciso reconhecer que determinadas coisas em mim precisam ser cuidadas. Não para que eu me adapte a um sistema e a um conteúdo e um contexto, adoecedor, mas para que a gente consiga se fortalecer mesmo e desenvolver nossas ferramentas e habilidades no sentido de criar um espaço saudável entre nós e as nossas ocupações. Então, a terapia, ela pode ser muito eficaz nesse sentido para auxiliar você a ter mais clareza naquilo que se refere à sua saúde mental.
E o triste, eu realmente trago essa palavra, porque de fato é muito triste, é que muitas pessoas só se dão conta disso quando realmente precisam, né, Mariana? Exatamente. O que é mais difícil, Mário, porque eu costumo dizer que apagar incêndio é mais complicado do que criar um caminho de construção de uma saúde mental de fato saudável e sustentável. O que não significa dizer que nós estaremos sempre bem, sempre felizes, não tem a ver com isso. Tem a ver com a gente aceitar aquilo que nos acontece de modo a sermos operantes, a termos energia para operar ao nosso redor de maneira de fato saudável. Então, é claro, se você chegou à terapia ou qualquer serviço de saúde mental por causa de um momento mais desafiador, isso não é menos importante ou não terá menos validade ou credibilidade porque você só buscou na hora do aperto. Não, é bom que você venha nesse momento, que você não negligencie o que está passando, mas também cogite buscar ajuda, mesmo quando as coisas não estão incendiando, mesmo quando as coisas ainda estão caminhando. A gente sempre é capaz de perceber quando as coisas ao nosso redor parecem estarem fugindo do controle, né? Exatamente, era exato o que eu iria perguntar. Que é assim, quais que são, Mariana, os sinais, os sintomas? Eu vou até aproveitar a sua vinda aqui, para que a gente também possa abordar um pouco mais sobre esse ponto, de que algo não está indo muito bem com a minha saúde mental. Que tem algo assim que precisa me chamar a atenção, que precisa acender um alerta em mim? Sim, sim. Essa sensação que eu acabei de citar, no sentido de se sentir desorganizado, de se sentir perdido, a sensação de que as coisas que estavam no controle não estão mais, que você tem sentido dificuldade de fazer tarefas que sempre fez e agora não está conseguindo. Então, o meu sono também não está bacana, minha alimentação também, eu não estou conseguindo me organizar nos meus dias, parece que tudo tem me afetado um pouco mais, ou eu estou mais sensível, ou então o contrário, me sinto muito rígido, parece que eu não tenho mais a flexibilidade que eu tinha. Esses são alguns indícios de que talvez aquele contexto não esteja favorável. No sentido da ansiedade, a ansiedade tem tanto sintomas físicos quanto, de fato, sintomas mais mentais que envolvem ali aquele sentimento. Mas é importante que a gente reconheça que nem sempre, tanto a depressão, quanto a ansiedade, quanto o próprio burnout, ele se apresentará para todos de maneira igual. Sim. Então, é muito importante que você não negligencie as diferenças que você observa no seu próprio comportamento, porque isso pode significar, assim, de alguma maneira, um indício de que algo ali precisa ser cuidado para que uma doença, por exemplo, para que um transtorno não se instale, né? Caso se instale, obviamente tem tratamento, é bom que se diga, tem tratamento, não é vergonhoso, não é fraqueza, que a gente se afaste dessas ideias, porque essas ideias só nos levam, de fato, para um caminho cada vez mais estreito e realmente muito punitivo com nós mesmos. Isso não significa dizer que a gente falhou, mas que a gente precisa de ajuda, e precisar de ajuda não é vergonha para ninguém. Verdade, viu? Nossa, quantas verdades que a gente está escutando agora aqui. Para a gente fechar, Mari, por favor, uma mensagem então, né? Para realmente a gente poder encerrar esse mês aqui no Gazeta News, edição da manhã, e é claro, reforçando a importância de cuidar da nossa saúde mental. Sim, eu acho que é muito importante a gente pensar que, assim como todas as outras dimensões da nossa vida, a nossa saúde mental, as nossas emoções e os nossos sentimentos precisam da nossa atenção e merecem a nossa atenção. Porque é através do caminho que as nossas emoções e sentimentos nos trazem que a gente consegue organizar e equilibrar todo o resto, todas as dimensões que fazem parte de uma vida também social. É importante que você entenda que, cuidando disso, você estrutura uma vida possível, muito mais saudável, muito mais estruturada e, com certeza, com melhores resultados. Essa produtividade que a gente tanto busca hoje em dia, ela não pode se restringir ao nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Ele precisa que a gente tenha saúde para que as coisas se desenvolvam. Não negligencie, eu tenho muito orgulho da minha profissão, preciso dizer isso. Esse mês, especialmente, a gente comemora o Dia do Psicólogo e não tenho dúvidas, não é? Temos aqui no estado muitos colegas extremamente competentes, capazes de conduzir processos de maneira a auxiliar todos os que estiverem dispostos. Eu costumo dizer que não importa se a gente não consegue ver o caminho à nossa frente, mas se nós estivermos dispostos, a coisa sem dúvida nenhuma irá acontecer para um lugar um pouco mais confortável. Mariana, muito obrigada. Eu que agradeço. Que forma linda, né, da gente poder encerrar aqui a nossa semana no Gazeta News, edição da manhã. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Bom dia. Por favor, volte sempre. Obrigada. Obrigada.